Oi, vamos para mais uma partida aqui. Terceira rodada do Sampa Chess Open. Eu joguei contra o mestre nacional Rubens Gazineu Neto. Na verdade, essa é a quarta rodada porque eu pedi bye na segunda. Mas foi a minha terceira rodada. E aí, ele tem 1900 e pouco de rating. Eu vi que ele jogava siciliana sempre, então joguei E4 siciliana. E aí, eu tava em dúvida se eu jogava a Lapinha ou o Gambito Smith Morra. Só que eu olhei na base e ele jogava sempre a defesa Chicago do Gambito Smith Morra. Que é isso aqui. E aí, cavalo aqui, cavalo aqui. Opa. E6, bispo. D6, roque. A6, dama E2. B5 aqui. Torre A7. Essa aqui é a defesa Chicago. Tá até escrito aqui. Chicago Defense. E aí eu estudei bastante essa linha, porque ele já tinha jogado isso muitas e muitas vezes online. Mas ele não jogou. Ele jogou D3 aqui, que é a variante do avanço. Tipo, push variation. E aí eu achei isso extremamente chato, porque eu odeio jogar contra essa variante. Tomei o peão, né? Fazer o quê? Aí desenvolvi aqui. Claro, ele vai jogar E5. Meio que não tem como prevenir. E esse peão aqui fica um intruso na posição, porque eu não posso desenvolver meu cavalo por aqui. E aí ele jogou D5 para preparar o E5. Eu resolvi melhorar meu bispo, para o meu bispo ficar nessa diagonal e talvez depois poder voltar para cá. Um lance típico é jogar C4, movendo o peão de novo, mas a estrutura aqui fica melhor porque você consegue desenvolver o cavalo por aqui. E aí talvez até jogar o peão aqui em B3 de novo, para sustentar. Mas joguei bispo C4, e aí ele jogou E6 em vez de E5 para bloquear meu bispo, né? E eu achei, tudo bem, vou fazer o roque. Ele jogou dama... Opa, ele jogou bispo E7. E aí dama E2 eu tentei jogar do jeito que o Gambito Smith Morra geralmente é jogado, com a dama aqui, e aí com a torre aqui. A diferença é que esse cavalo não tá aqui, é uma diferença até grande. Tirou a dama já antecipando meu torre B1, só que eu joguei bispo F4 cravando a dama, e aí meio que convidando ele a jogar E5. Ele jogou E5 e agora eu troco. Mas ele não é obrigado a trocar. Se ele trocasse assim, aí seria bom pra mim, porque ele ia ter que jogar, tipo, cavalo H6, ou então cavalo D8, que são lances bem passivos. Só que ele não é obrigado a trocar, né? Ele pode jogar cavalo F6, e ele jogou. O computador não gosta, mas é um lance que humanamente parece ok. Aí eu desenvolvi o meu cavalo. Isso praticamente força ele jogar A6 para o meu cavalo não vir para B5 aqui e atacar esse peão. E aí eu joguei a torre aqui em D1 para atacar esse peão e centralizar a torre. Ele fez o roque, aí eu resolvi reposicionar meu cavalo. Porque o cavalo, já que não pode ir para C3, eu queria que o cavalo fizesse isso aqui. E eu achei realmente uma boa ideia. O computador fica sempre criticando as coisas, né? Aqui ele ataca o meu bispo 2 vezes, então eu tenho que tirar meu bispo ou proteger ele mais uma vez. Eu pensei bastante em jogar cavalo E3, porque aí ele toma, eu tomo de dama e tento simplificar a posição. Só que, não sei, é sempre bom evitar a final contra o jogador melhor. Então eu tirei meu bispo. E ele jogou bispo aqui. E eu joguei cavalo H4, começando um grande plano de ataque. Eu pensei, todas as minhas peças estão desenvolvidas. Esse cavalo aqui está melhorado. Apesar de eu não ter jogado ele aqui, eu tentei jogar tentando perder o menor número de tempos possíveis. Então,
Minhas peças estão desenvolvidas, eu joguei o cavalo aqui. Joguei o cavalo aqui pra poder colocar ele aqui e também jogar F4, começando um ataque aqui na ala do rei. Esse cavalo tá meio mal posicionado e... enfim, a dama não tá atacando muita coisa. Esse peão aqui é perda de tempo capturar esse peão. Então eu joguei isso aqui. Ele jogou H6 aqui, praticamente força essa troca. E aí eu coloquei meu cavalo aqui. Aqui eu posso... Aqui eu tô preparando um H4 e em algumas linhas, sei lá, posso até jogar a dama aqui pra capturar esse peão. Eu posso passar uma torre depois que meu peão tiver em F4. Tem bastante coisa acontecendo, então ele fez um lance que, de um ponto de vista humano, é bom, que é bispo por F5. E eu tomei. E aqui eu tô satisfeito com a minha posição. Eu acho que a minha posição tá... se tem alguém botando pressão, sou eu. Ele voltou o cavalo pra cá. E aqui eu tinha um lance muito bom, que era cavalo E3. Ameaçando isso. Por exemplo, sei lá, vamos supor que ele joga qualquer lance, sei lá. Torre D8. Aí eu jogo cavalo D5. E aí ele tem que jogar a dama em algum lugar que me permita essa captura aqui. Então, tipo, esse lance forçaria cavalo D8 para proteger. Não. Cavalo E7 para proteger essa casa. E deixaria a posição dele um pouco mais passiva. Enfim, eu joguei F4 e agora F4 é um erro. Ele poderia ter tomado. Se ele tivesse tomado, eu ia tomar de torre. E aí, sei lá, eu tava com medo disso aqui, só que a torre só volta pra cá. E aí, tá equilibrado ainda. Tá vindo, sei lá, H4 e esse sacrifício aqui também pra liberar o bispo. Enfim, eu acho que a posição aqui não estaria ruim, não. Mas ele jogou dama B6 check, e aí eu escapei com o rei. Beleza. E aí ele capturou esse peão, que eu pensei que não teria problema perder. E aqui eu pensei bastante se eu jogava isso aqui. Obviamente ele não pode capturar aqui, senão vem bispo C4. E aí a posição dele começa a ficar meio ruim, porque eu acho que eu posso jogar tipo isso aqui agora. E o computador acha que eu tô sempre pior aqui, mas eu acho que dama por A2 seria uma decisão prática ruim. Eu acho que ele jogaria dama por C3. E aí eu tava pensando, se eu jogasse isso aqui, ele escapa pra cá. Mas e aí? O que eu ganhei com isso? Nada. Absolutamente nada. Então vamos tentar atacar sem perder tempos. Vamos jogar dama G4 de uma vez. Dama G4 ameaça talvez essa subida aqui de torre. E aí... eu também queria tirar esse bispo daqui pra capturar esse peão e, tipo, sacrificar nesse bispo quando desce. Eu queria fazer muitas coisas, mas ele jogou muito bem. Ele capturou esse peão e aí eu subi com a torre aqui pra passar. Ele tem que tirar a dama. Ou melhor, eu achei que ele tinha e ele também achou que tinha. Porque senão eu jogava isso aqui ganhando um tempo. E aí ele tirou a dama. Joguei cavalo E3, melhorando minhas peças. E aí ele voltou o cavalo, porque cavalo E3 ameaça isso aqui. E aí se ele deixa isso acontecer, sei lá, vamos supor que ele joga, sei lá, qualquer coisa, torre de A8. Aí eu jogo esse. E aí, se ele tira o bispo, pro bispo não ser capturado, eu sacrifico aqui. E aí eu tô ganho. Porque eu vou dar mate, ele tem que jogar... enfim, aqui não tem jeito, né? Ele tem que jogar, tipo, isso aqui. E aí eu sacrifico aqui, né? Então ele viu isso e ele jogou cavalo aqui, pro meu cavalo não chegar aqui. E aí eu joguei dama H5, porque eu
Eu tava com medo de... é, Qual o lance que eu tava com medo? Nossa, eu não lembro direito. Joguei dama H5, um dos motivos é que dá pra torre é, vir pra coluna G e tal. Jogo rei H7. E aí eu vim aqui com o cavalo, pensei, finalmente vou capturar o bispo, só que não vou porque cavalo G8 protege o bispo. E se eu capturar o bispo, ele ataca a minha dama. Então fica meio imóvel. Bispo C4, que bispo C4 ameaça esse peão aqui. E aí é, ele tem que proteger isso. Ele protegeu isso de um jeito muito sofisticado. Ele ataca a minha torre ameaçando o mate. E aí eu volto o bispo defendendo a torre. Ele volta aqui, defende o peão. Então foi uma manobra de defesa muito boa. Aqui eu podia ter jogado o cavalo aqui de volta, que ataca a dama, defende o bispo, defende a torre. E aí depois de dama 4, eu acho que eu posso jogar isso aqui. E aí a posição fica um pouco mais incerta, fica melhor pra mim. Mas não achei isso. O tempo já tava meio ruim. Tomou. E aí resolvi voltar o cavalo pra talvez colocar o cavalo aqui. E aí eu comecei a jogar mal, porque ele avançou. Aí um Zwischenzug aqui, um lance intermediário, atacando a dama. E aí a dama vem pra cá, torre aqui, aí depois torre na sétima. Eu tentei causar muitos problemas, mas não deu. Torre na sexta, porque eu quero tirar o cavalo e o cavalo tá defendendo a torre. Cavalo aqui ataca na torre, aí ataca a minha dama, eu tive que sacrificar aqui, mas aí eu recupero a qualidade. E aí beleza. Aqui eu tô com um peão a menos, a gente vai pra um final. Só que é um final que ele tem mais chances que eu. Então eu já comecei a ficar um pouco desanimado, eu tava com pouco tempo, tava nós dois com pouquíssimo tempo. E aí a gente começou a jogar aqui, eu fixei o rei. Aqui eu ataco a torre dele, aqui. Aí ele defendeu a torre, aí eu comecei a querer correr atrás desse peão. Ele defendeu o peão, joguei G3 pra ameaçar H4 e tirar o bispo e ganhar o peão. Aí aqui, torre E2 protegendo esse peão e preparando pro meu rei ficar escondidinho aqui. Aí joguei H4, aí consegui o peão. Aí pensei assim, uai, ele tava muito melhor e agora ele tá empatado. Agora eu consigo empatar isso aqui. E realmente tá empatado. Dama 7, atacando a torre. E aí ele atacou a minha torre, aí eu defendi. E aí, torre C8, ele jogou muito, muito bem esse final, apesar de ter errado. E aí F6, porque se capturar é mate lá em H7. Eu capturei aqui. E aqui eu tava com tipo uns 30 segundos no relógio. E eu joguei dama por A5, esquecendo completamente o bispo. Aparentemente eu tinha que ter jogado dama F7. E aí contra essa cravada eu cravo a torre. E aí se der cheque aqui, por exemplo, eu escondo. E aí acho que eu posso esconder aqui. E aí empata. Ou ele continua me dando cheque, ou ele troca tudo e leva para um final empatado. A gente tem aqui 2 peões contra 1, aqui 2 peões contra 1. Mas isso não aconteceu. Pendurei o bispo. Só que eu tô com 2 peões a mais. E aí aqui eu tomei uma decisão muito ruim. Que foi colocar a dama aqui. Eu tinha que ter jogado dama E4. Só que eu tava com muito medo desse lance. E dá medo mesmo. Dá muito medo. Porque, sei lá, tem isso aqui, né? Sei lá, dá... Se trocar não, mas é um lance que dá medo. E aí eu joguei aqui porque eu pensei... Ele vai trocar, eu vou perder um peão. Mas esse peão aqui... Se sobrar só esse peão e bispo...
ele não promove porque é um final teórico que é empatado. Só que tem que trocar as torres pra isso acontecer, né? E aí eu não consegui trocar as torres. Ele foi ganhando, ganhando, ganhando. Pendurei o peão. Enfim, ele não consegue trocar as torres nunca. E aqui eu pendurei mate. Mas deixa eu mostrar o que aconteceria se tivesse trocado as torres. Tá, vamos supor que... Sei lá, vamos supor que ele aceita trocar as torres. Opa, aqui não dá, né? Ai. Sei lá, vamos supor que... Deixa eu dar um jeito de trocar as torres aqui. Tá. Vamos supor que troca as torres. E que eu perco esse peão. Esse final aqui é empatado. É só eu ficar escondidinho aqui. E ele não consegue avançar o peão nunca. Ele não consegue promover o peão. Porque eu fico protegendo aqui. Então, isso que eu queria, por isso que eu não abandonei antes. Mas acabou que eu pendurei uma sequência de mate. E aqui qualquer coisa é mate. Qualquer coisa que eu jogar é mate aqui. E aí eu abandonei. Então essa foi a partida. Difícil jogar contra mestre assim. Eles quase não erram, né? Difícil. Minha previsão ficou boa, mas... enfim. Olha isso, só teve um momento que eu tava na frente. Mas na próxima a gente empata. Agora, assim, próxima vez que eu chegar nessa posição aqui com mais tempo, eu acho que dá pra arrancar um empate. Então é isso. É isso, tchau.